João, capítulo 4, a partir do versículo 3. Se você já abriu aí, está mais escurinho, mas quem tem a Bíblia no celular aí consegue ver. Amém? É uma passagem extremamente conhecida, mas eu quero extrair algo poderoso para a sua vida, para as nossas vidas nessa noite, amém? A partir do versículo 3 fala assim: deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que era por volta de meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco da água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheces o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Vai comigo no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo o quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que tu falastes, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, obrigado por renovar essa palavra que é viva nos nossos corações todos os dias. Eu entrego minha vida e tudo que sou nas suas mãos, porque eu sou apenas um canal, sou apenas um vaso. Faça o que tu queres nessa noite. Que todas as cadeias sejam quebradas, que todos os preconceitos sejam quebrados, e que corações sejam transformados através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu preciso que você entenda algo, meu irmão. Ali há um contexto histórico que nós precisamos entender, que é muito importante para nós seguirmos essa palavra. Primeiro, Jesus, ele saiu da Judéia para a Galiléia, certo? Então Jesus saiu do sul para o norte. E ele precisava passar, o caminho natural, antigamente, era passar pela região de Samaria, mais exatamente pela cidade de Sicar, que era a rota mais rápida. Só que, depois de tudo que aconteceu, que eu vou explicar para você, os judeus, eles faziam uma rota alternativa, que era muito mais longe. E por causa disso, por quê? Porque aqui a palavra diz que eles não se davam bem com os samaritanos, eles caminhavam muito mais, andavam muito mais, para não passar por Samaria. Mas Jesus escolheu passar naquele lugar, naquela hora, para falar com aquela mulher. Amém? Então, para você entender, se você quer estudar isso, lá em 2 Reis você vai achar. Como que funcionava antigamente? Jerusalém, ela foi reinada unificadamente primeiro por Saul, Davi e depois por Salomão. Amém? Vocês estão me acompanhando? Só que após isso, ela foi dividida entre norte e sul. E ela foi governada pelo sul, pelo Roboão, e
e o norte por Jeroboão. O reino do norte ele foi levado pela Síria, enquanto o do sul ficou ali. E o que aconteceu? Por causa dessa miscigenação de pessoas que houve, por quê? Porque eles foram levados em cativeiro. Os samaritanos eles começaram a se misturar com outras pessoas, de outras etnias, de outras religiões, de outra terra. E eles começaram a cultuar outros deuses, porque a cultura deles mudaram. E porque eles começaram a cultuar outros deuses e mudar a cultura deles, os judeus viam eles como impuros. Então eles não tinham relacionamento com os samaritanos, porque para o judeu, o povo samaritano era um povo impuro, ok? Só que, o que aconteceu? Nós lemos aqui na história, que Jesus decidiu passar por aquele lugar. Ele poderia passar por outro lugar, ele poderia fazer o caminho que todos os judeus eram acostumados a fazer, mas ele resolveu passar por Sicar, aquela cidade, bem no centro da região de Samaria, naquele horário, ao meio-dia, para falar com aquela mulher, amém? E eu preciso que você fique com isso na sua cabeça, para nós entendermos o prosseguimento dessa palavra. Eu gostaria de ler com você Hebreus 9, a partir do 9, se você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, Hebreus 9. Então nessa passagem, nós vimos a bondade de Deus. Só que, talvez você esteja se perguntando, pastor João, o título dessa palavra é Um Coração como o de Cristo. Aonde o Senhor vai chegar? Calma aí, vamos lá, caminha comigo que você vai entender. Lá em Hebreus, no capítulo 9, fala sobre os ritos mosaicos. Então ele está falando sobre o tabernáculo, ok? Então, não sei se você lembra lá em Êxodo, se eu não me engano a partir do capítulo 25, vai falar sobre o tabernáculo, a tenda do tabernáculo, onde Deus orientou Moisés a criar a tenda no meio do deserto, onde ela seria construída e tirada enquanto Deus mandasse ele se movimentar. Amém? Está comigo? E essa tenda, ela tinha 3 partes. A primeira parte era o pátio, a parte de fora, que era o átrio, que ela era responsável para receber o sacrifício do povo. Então se eu pecasse, se o Rafa pecasse, ele ia lá, pegava um novilho, um animal, ia lá e sacrificava esse animal. Porque existia um altar ali de sacrifício. E também no átrio, no pátio, existia como se fosse uma bacia de bronze, onde os sacerdotes, eles lavavam as suas mãos para chegar até no lugar santo, que era o segundo lugar que eu queria falar com você. Então quando eles entravam na tenda, eles entravam no lugar santo, onde ali havia culto e adoração a Deus, ok? Então os sacerdotes entravam no lugar santo e ali faziam o culto e adoração a Deus. Mas apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no lugar santo dos santos, onde ele precisava se preparar o ano inteiro para levar e fazer um sacrifício por todo o povo, pelo pecado de todo o povo. Mas eu gostaria de ler com você Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, de uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados receberam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano
continuamente eles oferecem. Hebreus 10:19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meu querido, eu preciso que você entenda algo. O escritor de Hebreus está falando algo muito importante. Ele fala assim: ei, existia uma antiga aliança, e as coisas funcionavam desse jeito. Era necessário fazer vários rituais para que os nossos pecados fossem perdoados, ou seja, os pecados do povo fossem perdoados. Mas existe um sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, quem se entregou por mim e por você. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Meu querido, se nós não entendermos essa condição, se nós não entendemos a profundidade da obra da cruz, a gente nunca vai conseguir viver a plenitude do cristianismo. Sabe por quê? Porque assim, a gente sempre vai levar para os nossos braços. Nós sempre vamos imaginar, mas eu consigo fazer, mas eu posso fazer, mas eu estou no controle. Quando nós entendemos quem nós éramos e entendemos a obra da cruz, nós só podemos nos maravilharmos na graça do Senhor. E é isso que eu preciso te instigar nessa noite. Nós precisamos entender profundamente a obra da cruz, porque se nós entendermos isso, é impossível nós vivermos no pecado, é impossível nós vivermos na obra da carne, é impossível nós não cumprirmos a vontade de Deus. Amém? Você está comigo? Me ajuda a pregar. Eu gosto de ouvir um amém, glória a Deus. É só essa primeira fileira aqui que está dando amém, glória a Deus. Vocês estão aí atrás? Não estão dormindo? Oh, eu não escutei o não, né? Então, glória a Deus. Quando nós entendemos, meus irmãos, quem nós éramos após o encontro com Jesus, é impossível nós ficarmos calados e parados. Você lembra daquilo que nós lemos? A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E o que aconteceu logo depois desse encontro? O que ela foi fazer? Ela foi falar para as pessoas daquilo que Jesus tinha dado a ela. O que aconteceu com Paulo depois do encontro dele no caminho de Damasco? Diz que ele ficou 1 ano se preparando? Não. Logo após, quando as escamas saíram dos olhos dele, ele voltou a ver. O que ele fez? Ele foi pregar. Jesus, meu irmão, ele quebrou muitas barreiras para falar com aquela mulher. Primeiro, ela era uma mulher. Na época, as mulheres elas não tinham voz, elas não tinham vez. Muitas não poderiam falar com outros homens, apenas com seus maridos. Segundo, ela era uma mulher samaritana. Olha só que interessante. O que a gente entendeu? Que os samaritanos eram odiados pelos judeus. Eles eram um povo impuro. Então Jesus ele quebrou 2 barreiras. E a terceira, ela era uma pecadora. Porque aqui diz que ela tinha 5 maridos. Ela já teve 5 maridos. E o que ela estava não era dela. Então Jesus, ele quebrou muitas barreiras para encontrar com essa mulher. E quantas barreiras Jesus quebrou para nos encontrar? Você consegue entender isso? Quantas barreiras Jesus quebrou para me encontrar? Porque eu fui encontrado por Ele. Porque a obra dEle, a salvação é dEle, é tudo obra do Senhor. E o encontro com Jesus nos transforma de pecadores em fonte de águas vivas. Amém? Olha só, olha que profundo isso.
Versículo 13 de João 4, Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E meu querido, foi isso que essa mulher fez. Ela não se preparou, ela não fez um curso de teologia. Eu preciso falar algo para você, tá? E depois, qualquer coisa, o Rafa me puxa a orelha, o pastor Tiago me puxa a orelha depois. Gente, nós temos vivido um cristianismo que nós só estamos nos alimentando. Nós estamos ficando cristãos obesos. E nós não estamos alimentando o povo que está sedento lá fora. Eu fico indignado comigo mesmo. Eu preciso passar essa indignação para você. Nós não podemos ser cristãos que nos alimentamos aqui dentro. É muito bom estar aqui, você entende? É necessário nós estarmos aqui. Por favor, não me entenda errado. É necessário você estar aqui num sábado à noite. Mas o que nós temos feito durante a semana? Nós temos levado nossos amigos para os GCs? Nós temos falado de Jesus e vivido Jesus lá fora, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde nós estamos? Porque foi isso que essa mulher fez. Ela se tornou uma fonte de águas vivas. Por quê? Porque Jesus tocou a vida dela. Jesus tocou a sua vida? Jesus tocou a minha vida. Mas eu fico indignado comigo mesmo. Por que nós estamos vivendo esse cristianismo? Sabe, às vezes eu fico indignado com algumas coisas. Eu estava conversando com o Rafa, nós vemos algumas outras cidades, as igrejas bombando, grupo de jovens gigantesco. Eu falo assim, por que em Blumenau não acontece isso? E o Espírito Santo falou assim ao meu coração: porque vocês não estão se levantando para isso. Meu Deus, obrigado. Porque nós, como igreja de Cristo, não estamos nos levantando para isso. Por isso que eu falei que a importância de nós entendermos a obra da cruz na nossa vida. Porque se nós entendemos quem nós éramos e o que Jesus fez conosco, é impossível a gente ficar parado, gente. É impossível a gente ficar calado. Por que aconteceu com essa mulher? Pensa só, lembra que eu trouxe para você? Ela tinha várias barreiras na vida dela. Era uma mulher, ela era samaritana e era pecadora. E as pessoas sabiam disso. E o que ela fez depois que ela teve um encontro com Jesus? Ela não pensou duas vezes. Ela foi correndo para as pessoas da cidade falar da obra que Jesus fez na vida dela. E olha que interessante. No versículo 16 e 18, Jesus expõe os pecados dela. Só que ele não expõe esses pecados para ridicularizar a vida dela. Mas sim, para mostrar que ele poderia lavar ela de todos esses pecados. E é isso que Jesus faz comigo e com você. O Espírito Santo, ele revela os nossos pecados. Não para que a gente viva uma vida de culpa, não. Mas que ele nos leve ao arrependimento. Porque é isso que Jesus fez. A obra da cruz lavou os nossos pecados passados, os do presente e o do futuro. Você entende isso? Você consegue entender a profundidade disso? Onde, quando nós nos achegamos diante dele, ao trono da graça e nos arrependemos, a Bíblia diz que todos os nossos pecados são apagados. É como se a gente não tivesse pecado. Você entende a profundidade disso? Como o nosso Deus é incrível? Sabe, eu fico pensando quantos pecados eu já cometi, e pensar que Jesus olha para mim como um ser limpo, depois que eu me arrependo. Porque não é sobre nós, meu querido. Não é sobre mim, sobre você. Não é sobre aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É sobre Jesus. É sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque é Ele que faz. É Ele que convence o pecador do pecado. Só que, o que a palavra diz? Que nós somos templos do Espírito Santo. Ou seja, um Deus perfeito, Ele decidiu morar em mim e em você, seres imperfeitos. Sabe para quê? Para completar uma obra perfeita.
Então a obra é dele, é tudo sobre ele, mas nós somos o canal disso, eu e você. Não é, mas o pastor Haroldo faz, mas o pastor Tiago faz, mas o Rafa, ele vai fazer. Não é minha preocupação, eu não sou líder. Meu querido, desculpa te dizer, se você foi encontrado por Jesus, essa autoridade foi dada a todas nós, de levar o evangelho, de pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, eu estava conversando aqui com o Rafa antes, e ele me contou que vocês estão se levantando em projetos de evangelismo, certo? Que bom. Eu não sabia disso. Você entende que isso é uma confirmação do Espírito Santo? Não é tempo de nós ficarmos parados, meus queridos. É tempo de irmos. Sabe por quê? Porque tem muita gente morrendo e indo para o inferno. Tem muita gente morrendo hoje. Jovens, adolescentes, pessoas talvez ao nosso redor estão morrendo hoje sem Jesus. Por isso que eu entendo, e nós precisamos entender isso. O inferno, ele precisa ser pregado para nós, e não para os que estão lá fora. Os que estão lá fora precisam ouvir sobre a graça de Jesus, mas nós precisamos ter o entendimento do inferno, porque a gente não vai ficar parado daí. Nós que já tivemos a revelação da graça do Senhor, nós precisamos entender que as pessoas que estão ao nosso redor vão para aquele lugar terrível, afastados da presença de Deus. Você quer isso para a pessoa que está ao seu redor? Eu não quero. João, capítulo 17, versículo 20, uma passagem bem conhecida, você não precisa abrir. Fala assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está orando? Está falando assim: papai, eu oro neste momento para que eles sejam um, porque somente assim o mundo crerá que tu me enviaste. Só assim o mundo crerá que tu amastes a eles. Isso que a gente está fazendo aqui, cadê o pessoal da Wake, da Rede Wake? Levanta a mão aí. Ó, tem um pessoal aí. Isso que está acontecendo aqui não é apenas um cultinho que nós estamos nos reunindo aqui. Há algo muito maior no reino dos céus acontecendo. Há algo muito maior nas regiões celestiais acontecendo. Porque a unidade, ela gera algo novo. A unidade, ela gera vida. E não é apenas a unidade de nós estarmos juntos no mesmo lugar, mas a unidade de espírito. Porque o que o Espírito Santo está falando com você, está falando conosco. E quando você lê sobre avivamento, é assim que começa. E eu creio no avivamento para essa cidade. Você crê nisso? Um avivamento não que vai fazer barulho, mas um avivamento de arrependimento, que vai mudar vidas. E através disso vai fazer barulho sim, porque muita gente vai ser convertida. Você crê nisso? Só que para isso acontecer, depende de mim e de você. Você entende a profundidade disso e a seriedade disso? Para que o reino de Deus se expanda, dependa de mim e de você. Amém? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é algo muito precioso. E que nós possamos fazer mais vezes, né, Rafa? Glória a Deus. E, meus queridos, eu me entristeço muito. E eu garanto que os líderes e pastores de vocês se entristecem muito também, quando nós ouvimos de algum jovem ou adolescente, falando assim: esse ano eu estou apenas vivendo. Está tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Sabe por quê? Porque todos nós temos um propósito. E eu quero que isso fique muito claro para você. O seu propósito não é ter uma esposa e um esposo. O
seu propósito maior não é ter filhos, o seu propósito maior não é ter dinheiro, não é conquistar casa, não é conquistar carro, não é fazer uma faculdade. O seu propósito maior é glorificar a Jesus. Talvez você esteja se perguntando: Pastor João, eu não sei qual é o meu propósito. Já te dei a resposta. Teu maior propósito é glorificar a Jesus. E como eu faço isso? De duas principais maneiras. João 15, fala assim, 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, como que eu glorifico o nome de Jesus? Eu preciso dar muitos frutos. Você lembra dos frutos do Espírito lá em Gálatas? Paz, alegria, mansidão, benignidade, domínio próprio, e aí vai. E você entende que nada disso é para nós? Nós estávamos estudando sobre isso lá, nós fazemos um podcast toda sexta-feira. Então, se você quiser escutar lá no canal da Comunidade Cristã do Caminho, no YouTube. Mas nós estávamos falando sobre frutos do Espírito, eu e o Gabriel, ele está ali. E os frutos do Espírito não são para nós, são para os outros. Ou seja, como que eu glorifico Jesus? Servindo os outros. Os frutos do Espírito vão me beneficiar também? Sim, mas é consequência. E segundo, obedecendo à vontade de Deus. Como que eu glorifico Jesus? Obedecendo a Ele. O que Ele falou em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19? Você lembra? Super conhecido. Ide, fazei discípulos em todas as nações, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês. Você entende? Eu falo, os meus jovens estão cansados de ouvir isso. Só que essa palavra é muito profunda. É o último mandamento que Jesus nos deixou antes de subir aos céus. Você entende como isso é precioso? Ele está falando: ide e fazei discípulos. Então, meu querido, já me encaminhando para encerrar nessa noite. Como eu tenho um coração como o de Cristo, é amar aquilo que Ele ama, que são as pessoas. É amar quem está lá fora. A Bíblia diz que Ele deixa as 99 para resgatar uma ovelha. Ou seja, eu tenho certeza que Deus está chorando lá nos céus pelas pessoas perdidas, por essas almas que não encontraram a Ele. E nós precisamos ter esse mesmo sentimento, ou seja, um coração como o de Cristo, é aquele que ama e se importa com os perdidos. Porque eu sempre falo, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Ou seja, se nós estamos sendo indiferentes com as almas lá fora, nós não estamos amando como Jesus amou. Mas eu amo os perdidos, e nós não temos feito nada, nós não estamos amando. Então, que essa palavra, nessa noite, fique no seu coração. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a vida dela por inteiro. E quando você vai estudar a igreja primitiva, quando os apóstolos se levantam e eles começam a levantar outros apóstolos e outros discípulos, diáconos para trabalhar, ele fala assim: eu preciso que vocês vão lá para Samaria, para a região de Samaria. E ali em Atos você vai perceber que já existia um movimento ali em Samaria. E os discípulos, você não encontra na Bíblia outro momento que as pessoas, os discípulos, aqueles que creram em Jesus, foram para Samaria. Então aonde começou esse movimento, meu querido? A única vez que Jesus foi até lá e tocou a vida de uma mulher pecadora, transformou a vida dela, e ela transformou uma cidade. Ou seja, já existia um movimento de avivamento naquele lugar, através daquela mulher que se tornou uma fonte de águas vivas. Deus tem nos chamado para transbordarmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Os movimentos que vocês estão fazendo são maravilhosos. Continuem esse trabalho. Mas esse movimento não pode ser apenas aos finais de semana.
esse movimento precisa ser todo dia, aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Se a gente está ali no ponto de ônibus, no Uber, na padaria, no supermercado, aonde nós estivermos, nós precisamos transbordar Jesus. Gente, o meu coração, nesses últimos dias, tem se entristecido muito ao ver a quantidade de jovens e adolescentes indo para o inferno. A quantidade de jovens se desviando da igreja, da palavra do Senhor. Talvez pessoas que cresceram na igreja, são filhos de cristãos, muitos filhos de pastores têm abandonado o evangelho. Mas nós precisamos transbordar para essas pessoas. E como eu faço isso? Ligado à fonte que é Jesus Cristo. Que todos os dias nós possamos estar ligados à fonte que é Jesus. Porque quando nós estamos ligados a essa fonte, nós nos tornamos uma fonte de águas vivas. Você crê? Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo pode curar? Você crê que o Espírito Santo pode convencer o pecador do pecado? Você crê que o Espírito Santo pode transformar vidas? A minha vida foi transformada por Ele. E sabe onde o Espírito Santo mora? Dentro de mim e de você. Existe um dínamos, um poder dentro de mim e de você, que está ali esperando para explodir. Só depende de nós. Que nessa noite o teu coração tenha se aquecido, pelo menos um pouquinho. Que o Espírito Santo te incomode nesses próximos dias. De verdade. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo te incomode. E que como igreja de Cristo, não a comunidade cristã do caminho, a igreja Aba, mas como igreja de Cristo, nós possamos nos levantar como servos de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, e levar o Evangelho que transformou as nossas vidas para as pessoas que estão lá. Às vezes eu brinco com a minha irmã, que é pastora lá da comunidade também, ela está aqui, a pastora Ana, que ela fala assim, ela brinca comigo, mas tu é um evangelista? Eu falo assim, não, eu sou pastor. Mas tu só prega sobre Jesus? Eu falei, mas é sobre isso. É tudo por meio dele, tudo para ele. É tudo sobre Jesus. Se eu for pregar sobre oferta, sobre generosidade, eu termino falando sobre Jesus. Porque ele foi o homem mais generoso, ele deu a sua própria vida por nós que não merecíamos. Qualquer coisa que eu falo, eu preciso falar da obra de Jesus. Porque é ela que transformou a minha vida, e eu sei que é ela que transformou a sua vida. Então que o teu coração te desperte realmente. Sabe, estava conversando com o Rafa, nós temos uma arma muito forte nas nossas mãos, que são os GCs. A nossa igreja também trabalha com GC. Nós precisamos expandir isso. Nós precisamos fazer os nossos GCs crescerem. Nós precisamos ganhar gente para Jesus. E como que eu faço isso? Através de relacionamento. Então, que realmente eu espero que Jesus tenha falado, o Espírito Santo tenha falado do seu coração. Que nós possamos nos levantar como servos de Deus nessa cidade. E não aceitar que Blumenau, você já ouviu falar que Blumenau é cemitério de pastor? Eu não aceito isso. Você aceita isso? Eu não. Blumenau é uma cidade de Jesus. É uma cidade que vai ser cheia do Espírito Santo, cheia de pessoas que amam a obra da cruz, que amam Jesus e que vão se despertar, que já estão se despertando para expandir o Evangelho do Reino a todas as pessoas, a todos os jovens, a todos os adolescentes, todos aqueles que precisam de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te incomode nesses próximos dias. Que antes de você dormir, o Espírito Santo fica lá, martelando na sua cabeça. Existe algo muito poderoso que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Vamos usar esse poder que está dentro de nós para levar esse Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe. E que a obra da cruz
seja muito real nas nossas vidas. Que nós possamos todos os dias entender aquilo que Jesus fez por nós, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Filhos amados, remidos, transformados. Seres imperfeitos que têm um Deus perfeito e que nos usa para fazer uma obra perfeita. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus.